Olá pessoal, aqui é o professor Lidilmar e na nossa aula de hoje trataremos de um assunto muito importante dentro da informática que é a segurança da informação. E por que esse é um assunto importante? Bem, como nós vimos em aulas anteriores, os computadores guardam informações através dos dispositivos de armazenamento, certo? E as informações armazenadas no computador podem ser das mais diversas, desde fotos, arquivos de músicas, conversas de WhatsApp, até informações financeiras, dados bancários, né? Informações de pacientes de um hospital, um trabalho de conclusão de curso, né? E essas informações podem ter valores bem consideráveis, né? Dependendo de para quem que essas informações são importantes. Infelizmente, muitas pessoas sabem que as informações são valiosas e podem utilizar-se de meios criminosos para obtê-las, né? Utilizando da maneira que desejarem. E sabendo disso, faz necessário uma proteção para esses dados digitais, né? E essa proteção parte de princípios da chamada segurança da informação. Bem, a segurança da informação, conhecida pela sigla SI, é a proteção de informações valiosas para o indivíduo ou organização. E reparem aqui que não se trata apenas de informações digitais, mas de todo e qualquer tipo de informação. No entanto, na nossa disciplina e aula de hoje, veremos a segurança de informação aplicada à informática, ou seja, informações digitais. Para entendermos como a segurança de informações digitais funciona, é interessante entendermos primeiro como funciona a troca de informações na internet, já que a internet é uma rede de computadores mundial, né, por onde são trocadas milhares de informações todos os dias, por exemplo, ao enviar e receber mensagens pelo WhatsApp, ao ler comentários e comentar posts no Facebook, e até mesmo ao assistir a esse vídeo. E essa troca de informações funciona da seguinte maneira. Temos inicialmente o seu dispositivo, um computador ou celular, e um computador servidor, como exemplo aqui, utilizaremos o servidor do Facebook, onde ficam armazenados os arquivos, as páginas da internet e os componentes desse site. Quando acessamos o site do Facebook, nós tanto enviamos quanto recebemos informações desse site, não é? Para que essa troca de informações aconteça, é necessário haver um meio de transmissão dessas informações, certo? Trocar informações não seria possível se esses dispositivos não estivessem ligados de alguma forma. E esse meio deve ser de mão dupla, tanto sendo possível enviar quanto receber informações, senão não seria uma troca. Bem, esse meio é a internet. É por ela que normalmente realizamos a troca de informações de um computador para o outro. Mas, na sua opinião, nossas informações da internet estão seguras? Para responder essa pergunta é que entra a segurança da informação. A segurança da informação é constituída por 5 pilares, que são integridade, confidencialidade, disponibilidade, autenticidade e irretratabilidade ou não repúdio. Ou seja, a informação deve ser integral, confidencial, disponível, autêntica e irretratável. Mas o que significa cada um desses pilares, especificamente? Bem, a integridade trata-se da propriedade que garante que a informação não sofra alteração indevida. Já pensou o problema que daria se vocês enviassem um trabalho muito importante para o professor pelo AVA e alguém mudasse o conteúdo do trabalho ou apagasse informações antes do trabalho chegar ao professor? Não seria nada legal, né? E a situação envolve o segundo pilar da segurança de informação, a confidencialidade, que trata da propriedade de que a informação esteja disponível somente às pessoas autorizadas. Depois temos o terceiro pilar, a disponibilidade, que é a propriedade de estar acessível e utilizável quando necessário, no caso a informação. E aqui entra a questão da possibilidade de ocorrer problemas nos dispositivos de armazenamento da informação, que impossibilitem o acesso e a utilização destas informações. Depois vem a autenticidade, que trata da garantia de que a informação veio da fonte anunciada, e a clonagem de cartões de crédito, por exemplo, acontece por uma falha de segurança por falta dessa autenticidade da informação. E por último, o pilar da irretratabilidade, ou não repúdio, que aborda a garantia de que a pessoa não negue que tenha assinado a transmissão da mensagem ou arquivo. Ou seja, a pessoa que enviou a informação não poderia alegar não fui eu que enviei essa informação, por exemplo. A irretratabilidade deve garantir que sejam confiáveis os dados de quem envia a informação para que isso não ocorra, tornando a informação confiável. Bem, se existem esses pilares que ditam como a informação segura deve ser, é porque ocorrem situações em que ela não é segura,
Então, há pessoas que fazem uso de falhas na segurança da informação para se beneficiarem ilicitamente. E a maioria das pessoas atribui essas práticas, né, aos chamados hackers. Mas não é bem assim. Um hacker é uma pessoa que se dedica muito a conhecer e modificar os aspectos internos de dispositivos, programas e redes de computadores, ultrapassando os limites do funcionamento normal dos sistemas, né, como eles foram previstos por quem criou esses sistemas. Mas não necessariamente práticas ilícitas. São pessoas com habilidades fora do comum para a computação e fazem o que fazem por curiosidade, por necessidade profissional, porque tem pessoas que trabalham com isso, né? Verificando falhas de segurança em sistemas, por exemplo, ou por vaidade, competitividade, ou mesmo para o crime, né? E aí sim chegamos nas pessoas que praticam crime utilizando as falhas na segurança da informação. Os crackers. Crackers são basicamente hackers do mal, aliás, hackers mal intencionados, né? E como eu disse, eles utilizam falhas de segurança naqueles 5 pilares que eu expliquei anteriormente para poder obter algum benefício. E eles fazem isso utilizando diversas técnicas e ferramentas que são conhecidas como malwares, né? Que também são vários. Dentre eles, os mais famosos são os vírus de computador, né? Que vocês certamente já ouviram falar, os worms, os trojans, os keyloggers, spywares, adwares, spam, phishing, os ransomwares, dentre outros menos conhecidos, né? Cada um desses é um nome de um malware, né? Um software malicioso, com características diferentes uns dos outros. Nessas aulas eu irei comentar sobre o ransomware, um dos malwares mais recentes, que causa grande dor de cabeça para quem tem seus dispositivos infectados por um deles. Bem, sobre os ransomwares, né? Imagine o seguinte: você está na sua casa dormindo, aí acorda, tranca sua casa e sai para o trabalho. As horas passam, o trabalho termina e quando você retorna para casa, percebe que a fechadura foi trocada. Que situação, hein? É mais ou menos assim que os ransomwares funcionam, né? E vocês entenderão por quê. Para isso, entendamos primeiro, né, o que é um ransomware, né? Bem, ransomware é um malware, né, que sequestra os arquivos de um computador e cobra resgate para devolvê-los. E aí vocês me perguntam, né, mas sequestra como, né? Bem, os ransomwares fazem isso criptografando os arquivos, impedindo que a pessoa que é dona desses arquivos consiga acessar o conteúdo deles. Após criptografar os arquivos, o ransomware cria um arquivo de texto com uma mensagem para o dono do dispositivo infectado, onde diz que a única forma de recuperar os arquivos seria pagando uma determinada quantia em dinheiro. E após pagar essa quantia, os crackers, né, eles enviariam para a pessoa um programa que descriptografaria os arquivos sequestrados. E qualquer pessoa que não tome os devidos cuidados pode ter seus dispositivos infectados, né, por esses ransomware. Desde quem usa o computador ou celular apenas para acessar o Facebook, o WhatsApp, até grandes empresas. Vejam essas notícias que nos mostram por que devemos nos preocupar com ransomwares. A primeira diz: autoridades americanas advertem bancas sobre o surto de ransomwares. A segunda, do FBI, diz ali: ransomware on the rise, que significa aumento de ransomwares. Depois, tem uma notícia da Kaspersky Lab, né, que diz o seguinte: o Brasil ocupa o primeiro lugar dentre os países latino-americanos mais atacados por ransomware, né? A Kaspersky é uma das maiores empresas no ramo de estudo e enfrentamento de malwares, né, de vírus de computador. Aí depois vem: as empresas sofrem um ataque de ransomware a cada 40 segundos, diz o relatório. E essa última, falando sobre a segurança em 2017, que os ransomwares continuarão reinando, né? Ela diz ali, tá em inglês, mas é isso que ela está dizendo. E apesar de serem notícias de 2015, 2016, atualmente os ransomwares continuam mesmo reinando entre os malwares mais difíceis de se lidar, né, com os casos de infecções por esse tipo de praga virtual somente irem aumentando com o passar do tempo. Vejam essa linha do tempo de criação dos ransomwares no decorrer dos anos. O primeiro foi criado em 1989 e foi nomeado AIDS, né, AIDS. Ele contava quantas vezes o computador tinha sido iniciado e quando dava 90 vezes, ele ocultava pastas do computador e criptografava o nome de todos os arquivos do sistema, fazendo com que o sistema não iniciasse
além de apresentar uma mensagem de resgate na tela do computador, né? Ele agia dessa forma porque o programador, né, quem criou ele quis desse jeito, né? E depois dele tiveram vários outros, né? Sendo os mais famosos aí dentro da segurança da informação, o GP Coder em 2005, depois o Reverton em 2012, em 2013 já foram vários no mesmo ano, e daí para frente a situação só piorou. Né? Existem empresas e pessoas que trabalham para conseguir descriptografar arquivos infectados por ransomware, mas como eles são muitos, nem todos ainda possuem alguma forma de descriptografia, né? Sem que seja necessário pagar aos criminosos. E um dos grandes motivos para o alto crescimento de ransomware de 2014 aí para frente foi o advento do Bitcoin para pagamentos de resgate de arquivos. Espera, Bitcoin? O que seria isso, né? Bitcoin é uma forma de moeda de troca virtual, uma moeda digital. O Bitcoin ele foi criado em 2008 por Satoshi Nakamoto, junto com todas as regras de como essa criptomoeda, né, que é como elas são chamadas, moedas digitais, todas as regras de como ela funcionaria. Aí com o passar do tempo ele foi sendo aceito por diversas pessoas e obtendo seu valor, mas ainda é desconhecido por muitas pessoas, né, pela maioria. E por que o Bitcoin impulsionou a criação de ransomwares, né? Para entendermos isso, vamos fazer uma comparação entre o ouro, o dinheiro e o papel e o Bitcoin, que são moedas de troca, né? Bem, quanto à escassez, ou seja, a pouca quantidade disponível, o ouro e o Bitcoin têm essas características, enquanto o dinheiro em papel nem tanto, né? Se encontra facilmente por aí. E a escassez aumenta o valor da moeda, né? Quanto a ser durável, a mesma coisa, o Bitcoin é digital, então praticamente não estraga. Assim como o ouro, né, que ele é sólido, enquanto o papel se rasga facilmente. Quanto a ser portável, né, fácil de carregar, o Bitcoin pois é carregado em carteiras virtuais, né, no celular, por exemplo, e da mesma maneira o papel é carregado na carteira de verdade, né, enquanto o ouro já não possui essa facilidade para se carregar, né, por aí. Quanto a ser divisível, o Bitcoin e o papel podem ser facilmente, né, o dinheiro por ser largamente usado, né, bastante usado, e o Bitcoin por ser digital, então permitindo que se gaste meio Bitcoin, por exemplo, né? Enquanto o ouro já não é tão fácil assim de se dividir. O Bitcoin e o dinheiro em papel também possuem diversos meios de verificação de validade, enquanto o ouro é mais complicado. O Bitcoin é facilmente armazenável em grandes quantidades por ser digital, enquanto para o ouro se torna algo muito complicado e para o dinheiro também, né? Necessitando, por exemplo, grandes cofres, né, para armazená-lo, né? Agora, quanto a ser fungível, que é a possibilidade de serem repostos, substituídos por outros da mesma espécie, em qualidade e quantidade, todos são, mas para o ouro o processo é mais difícil, né? Substituir ouro. Quanto à dificuldade de se falsificar, o ouro e o dinheiro em papel correm esse risco, enquanto o Bitcoin envolve criptografias e formas de validação digitais que tornam praticamente impossível sua falsificação, né? Dinheiro falsificado aqui, acho que a maioria já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter visto até, né? Por último, quanto a ser largamente adotado, como sabemos, o dinheiro em papel ele né? Tanto é que é a moeda de troca mais usada por nós e pelo mundo todo. O ouro é pouco utilizado e o Bitcoin nem tanto por falta de conhecimento das pessoas, né? Por essa moeda e pela forma de se obtê-lo, mas ainda é muito mais utilizado que o ouro, por exemplo. Outro motivo relevante do porquê os extorsionistas utilizam essa forma de pagamento, né, para os ransomwares é que o Bitcoin é puramente digital e não pode ser emitido por nenhum governo, banco ou país. O seu valor é livremente determinado pelos usuários e pelo mercado digital, e assim o Bitcoin vem sendo cada vez mais utilizado para realizar transações online que são rápidas e não rastreáveis. Ok, mas agora como funciona exatamente esse ataque, né, onde os dados são sequestrados, né? Ele acontece em 5 fases. Uma fase de desenvolvimento, depois instalação, depois comando e controle, destruição e por fim extorsão. Cada fase com suas técnicas e meios de ocorrência. O desenvolvimento é a primeira fase do ataque ransomware. Aqui os alvos são escolhidos a partir de alguns métodos e técnicas que exploram em geral vulnerabilidades dos sistemas e inabilidades ou fragilidades dos usuários. As 4 principais formas de ataque são Web Strategic Compromise, que não tem uma tradução certa para o português, mas ocorre quando as pessoas entram em sites contaminados que coletam informações sobre a segurança do sistema operacional que a pessoa utiliza.
ou se o antivírus da pessoa está atualizado ou se não possui um antivírus, né? Escolhendo assim os alvos. Aí depois tem o Drive-by Download, que ocorre quando o sistema faz automaticamente download de pedaços de código malicioso sem que o usuário tome conhecimento. Depois os phishing, que são usados para capturar informações dos usuários, direcionando-os para sites maliciosos ou baixando malwares em suas máquinas. E por último, a exploração de vulnerabilidades, né? Onde os ataques exploram vulnerabilidades internas da rede de computadores com a intenção de atacar uma determinada empresa. A segunda fase é a instalação, né? Que ocorre depois da vítima ter sido escolhida, né? Ela se divide em reconstrução, onde o pequeno código começa a se comunicar com os canais de comando e controle do criminoso, né, do cracker, e começa a se inserir de maneira imperceptível o ransomware no sistema já desprotegido. E para dificultar que o sistema e os antivírus encontrem o ransomware, ele se divide em grandes quantidades de arquivos, e essa técnica é chamada de evasão de processo. E aí, por fim, com o ransomware todo instalado no sistema, começa-se a avaliar se vale a pena infectar devidamente o computador, né? E aí, se sim, o criminoso encontra uma forma de identificar o computador-alvo do ataque para saber qual computador está vulnerável e pode sofrer uns ataques, né? Os ataques. Então, o ransomware se estabelece como um processo legítimo dentro do sistema, né? Do sistema operacional, e toma conta da memória do computador, indo para a próxima fase do ataque, que é a de comando e controle, onde o ransomware busca se comunicar com o criminoso para receber comandos do que deve ser feito. Essa comunicação ocorre através de protocolos de internet como o HTTP, HTTPS ou através do Twitter, e-mail, né? E serve para que o sequestrador possa conhecer e ter controle do computador da vítima, tudo isso de forma silenciosa. Passa-se então para a fase de destruição, onde os arquivos designados são criptografados, né, bloqueando o acesso ao conteúdo desses arquivos. E só para esclarecer, né, criptografar ou encriptar é o processo de codificar mensagens ou informação de tal forma que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso a essas informações. Neste processo, uma chave é gerada de tal maneira que apenas aqueles que conhecem essa chave podem decodificar a informação previamente criptografada. Bem, neste momento aí você está pronto para ser extorquido, né? Pessoa que teve seus arquivos aí sequestrados. Então, seus dados foram sequestrados e você deve pagar o resgate, né? Pode se perguntar. A orientação é nunca pagar, mas infelizmente o trabalho de vida da pessoa, né, pode estar comprometido. E nesse caso, a pessoa está nas mãos do criminoso aí, né? Chega-se então na etapa de extorsão, e esse é o estágio final. Certamente ninguém quer chegar nesse ponto, né? Agora que os dados estão criptografados e bloqueados, normalmente uma tela ou arquivo de texto com a mensagem aparece e para a vítima, né, onde o extorsionista exige o pagamento de resgate. E aí se pergunta como se realiza, né, o pagamento do resgate. Basicamente existem duas maneiras, né, o Bitcoin e os vouchers pré-pagos. O Bitcoin eu já expliquei, né, ele é digital, rápido, não rastreável, além de ter todas aquelas características de uma boa moeda. E os vouchers pré-pagos, né, de forma semelhante ao Bitcoin, são uma maneira de transformar dinheiro real em dinheiro virtual. A ideia é comprar alguns títulos ou cartões, semelhante àqueles que são comprados em livrarias, cartões de presentes, né? Por exemplo, que podem ser convertidos em dinheiro ou mercadoria a qualquer momento, né? Esse método de compra e venda, assim como o Bitcoin, né, é de difícil rastreamento e é por isso que ele é preferido pelos criminosos. Aqui nós temos um exemplo de uma tela de aviso com aviso de ransomware, né? Está em inglês, mas vem escrito ali: seu computador foi bloqueado. O sistema operacional foi bloqueado devido à violação de direitos, leis federais, né? Tal. Aí ele fala que o computador, para conseguir acesso ao computador novamente, é preciso pagar, né, um valor de $200 ali. Aí que a pessoa tem 72 horas para pagar a quantia, senão a pessoa será presa, né? Então eles colocam mensagens ameaçadoras, né? Tipo, para criar um sentido de urgência na pessoa, para que ela pague, né, o valor sem pensar muito. Agora, como funciona o resgate da informação, né, das informações?
ela pode ser realizada de três formas, né? Esse pagamento. Através de amostra grátis, onde o criminoso permite que alguns dos arquivos criptografados sejam enviados a ele e descriptografados gratuitamente para mostrar que ele consegue recuperar os arquivos. Por pagamento escalonável, onde paga-se parte do resgate pela recuperação de alguns arquivos. E o pagamento integral, onde recupera-se todos os arquivos pagando todo o valor do resgate, que a depender da vítima pode ser valores bem altos, né? Se for uma empresa mesmo, será um valor alto. Sobre isso, vejamos essas informações. Pagamentos entre 300 a 500 dólares, né, para pessoas comuns e dezenas de milhares para empresas, né? Como eu estava falando, para empresas o valor é absurdo. Né? Aí outra informação, uma pesquisa revela que 54% das empresas haviam sido vítima de ransomware nos últimos 12 meses, né? Uma pesquisa conduzida pela Osterman e patrocinada pela Malwarebytes, né? Então, os valores não são baixos e mais da metade das empresas são infectadas dentro de um ano. Bem, conforme mostrado, o que se resgata de verdade, né, é a chave para decifrar os documentos, né? E não os arquivos em si, né? Nesse sentido, pode-se dizer que os dados não foram sequestrados, mas sim as chaves, né? Uma vez inserida a chave no sistema, né, os arquivos serão decifrados e recuperados. Mas nada garante, né, que o programa não deixará algum outro malware, né, adormecido para atacar novamente depois de um tempo pré-determinado. Mas por que somos tão suscetíveis a vírus, né? Por que temos nossos dispositivos infectados tão facilmente? A principal resposta para essa pergunta é: nós não somos preparados a se proteger, né, no mundo virtual, né? Ou seja, nós precisamos de conhecimento e treinamento, né, para que possamos nos defender dessas ameaças. E aprendendo como nos infectamos, né, pode ajudar a evitar que isso aconteça. As principais formas, né, de infecção são phishing e spam, sendo que phishing, como já foi comentado, né, são páginas de internet falsas que se passam por verdadeiras e solicitam que digitemos e enviemos dados acreditando estarmos em um ambiente seguro. E o spam são mensagens falsas recebidas por e-mail que normalmente têm a intenção de nos fazer entrar em um site falso. Outra forma é baixando arquivos de origem desconhecida, né, pensando ser uma coisa, mas no fim ser outra. Ou talvez que até cumpra o objetivo pelo qual baixamos, mas ele está infectado, né, abrindo as portas para a entrada do ransomware. E tendo sido infectado, o que nós podemos fazer então? Bem, a primeira coisa que você deve se perguntar é se você possui um backup das informações. Backup é uma cópia de segurança dos arquivos do seu computador, que pode estar em algum dispositivo de armazenamento fora do computador ou na internet, né? Se você tiver um backup, já é meio caminho andado, né? E seria muito bom que você tivesse. A segunda coisa a se perguntar é: outros computadores também foram infectados, né? Isso é importante porque não adianta nada recuperar os arquivos através do backup para depois serem criptografados novamente, né? Através do vírus vindo de outro computador, né? Então, tendo backup desses arquivos, deve-se fazer uma varredura em todos os computadores conectados ao infectado, né? E tomar medidas para garantir a eliminação do ransomware, né? Enquanto aos backups, eles podem ser tanto online, né, onde se armazena as cópias dos arquivos na internet, através do Google Drive ou do OneDrive, por exemplo, né, ou offline, em alguns dispositivos de armazenamento físico. Quanto ao backup online, ele possui algumas vantagens e desvantagens, né? As vantagens dele são questão das redundâncias, que são ter vários arquivos, várias cópias do mesmo arquivo, né? Em vários dispositivos, né? Enquanto que o backup offline funciona dessa maneira, né? Você tem uma cópia no computador e uma cópia em outro dispositivo. O backup online é como se você tivesse apenas uma cópia, porque ele sincroniza os arquivos que estão no seu computador e os que estão online. Aí temos como outras vantagens o armazenamento mais seguro, por estar na internet, não no seu computador, que é mais suscetível a acontecerem falhas, né? Erros nos arquivos. Soluções com configurações avançadas, ser acessível pela internet, ser grátis, né, para pouco espaço de armazenamento, né, o backup online, e ter um preço acessível para quando é muito espaço, né, mais de 1 terabyte, por exemplo. Né? As desvantagens são a falta de controle, né, porque você
não tem esse backup na sua mão, né? Ele está em um computador servidor na internet, um outro computador, né, em algum lugar do mundo. E é dependente de conexão com a internet, além de ter grandes demorados, né, tempo de sincronização, né? Ainda mais se forem muitos arquivos. Agora, quanto ao backup offline, nós temos as seguintes vantagens e desvantagens. As vantagens são backup e restauração mais rápido, porque o dispositivo se encontra físico, né, perto de você, né, não em outro computador em algum lugar do mundo, né, online. De fácil acesso offline, né, você não precisa de conexão para acessar, conexão com a internet para acessar esses arquivos no backup offline. E tem a questão da mobilidade também, que você pode carregar mais facilmente, né, esses arquivos de um lugar para o outro, né? Se eles estiverem gravados num DVD ou num HD externo, né? Uma coisa assim, no cartão de memória. As desvantagens é que ele pode ser destruído, né? Por estar num dispositivo físico. Não possui redundância por padrão, porque fica redundância a questão das cópias, né? Vai ter uma cópia no seu dispositivo e uma cópia em outro dispositivo de armazenamento, né? E ele pode ser roubado justamente também por esses mesmos motivos, por estar em um dispositivo físico, né? Bem, para encerrar, tratemos de como proteger as nossas informações no PC e do smartphone. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é através do uso de senhas fortes. As senhas mais fracas são 1234566, 1234567 QWRTY, 12345, né? Uma sequência de números iguais ali, 777, 1Q, 2W, 3E, 4R, etc, né? São senhas que usam sequências fáceis de se reconhecer, né? Então, elas não são senhas muito fortes, né? Existem diversos programas de quebra de senha que conseguem encontrar essas senhas aí em questão de segundos, né? Usuários imprudentes com senhas adivinhadas facilmente raramente as alteram e as utilizam em diversos sites, né? Então, quem utiliza esse tipo de senha aí, é difícil que essa pessoa altere essa senha, né? Mude ela e ela usa em vários sites, o que é muito perigoso, né? Porque se alguém descobre a senha em um dos logins, né, da pessoa, ela pode acabar testando e vendo que funciona em outros logins, né? Em diversos sites ao mesmo tempo. E esses usuários podem utilizar a mesma senha em ambientes financeiros, né? Inclusive, né? Então, podem utilizar até mesmo como senhas de banco, né? De gerenciamento de dinheiro aí, né? O que é um risco que a pessoa está correndo. Senha fraca, utilizada em vários sites, vários lugares, né? Inclusive em ambiente financeiro. Como fazemos então para criar senhas fortes, né? Bem, nós fazemos isso utilizando letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos, tudo combinado na mesma senha. Como saber então que a sua senha é forte? E uma das maneiras é utilizando uma ferramenta de teste de quebra de senha. Nela você pode saber quanto tempo levaria para um computador mal intencionado descobrir a sua senha. Uma dica é esse site ali, password.kaspersky.com.br, tá? Que testa o quão forte, né, a sua senha, né? Quanto tempo demoraria para que a sua senha fosse descoberta utilizando um programa de computador. Lembrando que se você for testar a sua senha em um site desses aí, né, porque não existe apenas esse, não utilize a sua senha verdadeira, utilize uma senha parecida, tá? Porque pode ter alguns sites que dizem que testam a senha e eles não fazem exatamente isso, né? Eles estão ali para descobrir a sua senha, né? Então, quando vocês forem testar a força da senha de vocês em algum site desse tipo, jamais utilizem a sua senha verdadeira, mas alguma parecida. Bom, esta era a aula de hoje sobre segurança da informação. Espero que vocês tenham compreendido bem. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a alguma coisa desta aula, entre em contato comigo pelos meios usuais, né? O WhatsApp, o AVA, e busquem sanar suas dúvidas. Não esqueçam de fazer a atividade que se encontra no AVA da disciplina e caso tenham dúvidas sobre a atividade também podem me procurar. Muito obrigado.